Começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente é a dupla formada por Cristian Rayan e por mim, Marcos José. Essa dupla irá falar sobre escoamento em conduto livre. Conduto livre ele seria quando o canal de água tem uma superfície da água em contato com a atmosfera. Aí se caracteriza o conduto livre. Aí aqui uma definição de Evangelista 2020. O escoamento em conduto livre ou canais são caracterizados por uma superfície livre na qual tem contato com a pressão atmosférica. Aí aqui imagens, né? Aqui ele apresenta também que pode ser aberto ou fechado, natural ou artificial, sendo possível ter variação na forma do canal. Aqui a gente vê um com a seção retangular e um outro canal com a seção esse com a seção retangular e o outro canal com a seção com um fundo mais triangular. E os dois são abertos e formados artificialmente, né? Produzidos pelo homem. E aqui tem um onde são totalmente fechados, que são esgoto. Nesse momento aqui eles estão trabalhando parcialmente cheio, então como tem um contato com a atmosfera, essa pressão aqui é da atmosfera, então eles são de conduto livre. Já quando eles trabalham totalmente cheio, já é um conduto fechado. Aí, segundo Martins, a compreensão e a interpretação e dimensionamento de conduto livre são importantes nos aspectos econômico, ecológico e social. Então, essa definição que ele fala aqui é basicamente pela econômico como na parte da irrigação mesmo. O dimensionamento correto desse projeto vai fazer economia e pode gerar uma renda extra, né? Ecológico também na parte de escoamento de água, de ecológico e social na parte de escoamento de água de perímetro urbano. Aí que atividades que pode ser utilizado escoamento de conduto livre, né? Drenagem, irrigação, contenção e previsão de cheias, diagnóstico e estudo de impactos ambientais, modelagem, navegação, transporte e tratamento de esgoto, proteção e entre outros. Aqui, o escoamento de fluidos em conduto livre pode ser classificado segundo seu comportamento. Ele pode ser um escoamento permanente, onde vai trabalhar permanente. Escoamento permanente numa determinada seção e vazão permanente constante. Aí, dentro dessa classificação é dividido em duas. Uniforme. Seção uniforme, profundidade do canal vai ser uniforme, da altura da água vai ser uniforme e a velocidade constante. Ou variado, onde a aceleração ou o retardo desse movimento de água pode ser gradualmente ou bruscamente. Ou o escoamento não permanente, vazão variada. Aí aqui uma imagem onde a gente vai conseguir ver algum desses trechos. Aqui no início tem o escoamento uniforme. Aqui a gente pode ver o escoamento uniforme. E logo à frente a gente vê que tem uma espécie de uma barragem, onde ela interfere antes dessa água chegar, que a gente já vê uma gradualmente variado desse escoamento, onde está marcada a linha azul em remanso. E posteriormente que essa água passa, ele tem, no momento que ela passa nessa barragem, é bruscamente variado e depois ela retoma gradualmente variado. Só que após esse bruscamente variado, ela tem que dissipar essa energia que ela ganhou ali nesse bruscamente variado. Vai ter outra seção, esse ressalto hidráulico aqui, ó. Ele vai ser para dissipar essa energia para ele retomar o escoamento uniforme. Aí algumas definições onde
onde foi quando não há entrada e saída de líquido, a vazão será sempre tornada um movimento permanente. Não há mudanças em algumas grandezas com a vazão e massa específica principal. Aí já naquele escoamento permanente uniforme, além desses quesitos, são necessários que a seção em profundidade e velocidade da água seja constante, sendo contínua ao longo do canal. Aqui é onde está representado naquela imagem o escoamento uniforme. O escoamento permanente variado tem sua vazão e massa específica constante, sendo possível a variação de velocidade devido à aceleração ou retardação que altera a profundidade do nível da água no escoamento. No permanente variado gradualmente, é admissível a variação de velocidade moderada devido à aceleração ou retardo que altera a profundidade. Já no permanente variado rapidamente, que é aquele bruscamente lá que está na imagem, essa variação é significativa e altera as profundidades sensivelmente. Aí aqui a gente percebe, só ampliar essa imagem, que a gente tem aqui contornado em azul, que ele é variado gradualmente. A gente percebe que a variação que tem ali na profundidade do nível da água, ela tem uma variação, mas é bem pequena, que ela é bem suave. Aí quando entra no bruscamente variado, a gente percebe que tem uma variação na profundidade ali do escoamento e na sua velocidade também. Em seguida, ele colocou que o escoamento não permanente ou transitório ocorre com a mudanças nas suas propriedades, ou seja, a profundidade numa dada posição varia ao longo do tempo, constituindo assim a forma de representação próxima à realidade. Apenas em alguns casos interpreta-se o escoamento transitório devido à sua complexidade, como enchimento e esvaziamento de eclusas, golpe de ariete, onda de maré, ondas do vento e pororoca. Eu vou estar apresentando os elementos que caracterizam os condutos livres. Dentro dos condutos livres, há várias maneiras de você elaborar um dimensionamento de um canal, né, para escoamento em conduto livre. E dentro desse dimensionamento, existem alguns critérios, os elementos que a gente tem que levar em consideração, em grande maioria, como eles podem variar as formas. Então, algumas formas podem mudar de uma forma para outra, né? E eu vou estar falando um pouco mais sobre isso mais para frente. E aí, os elementos que caracterizam os condutos livres, em grande maioria, são a seção transversal e área molhada, perímetro molhado, largura superficial, profundidade, raio hidráulico, velocidade, vazão e energia específica. A seção transversal e área molhada. A seção transversal é toda a área escavada para a construção do canal. Essa área que é escavada, onde vai passar o meio, o líquido, seja água ou esgoto, ou qualquer, seja para que ele for dimensionado para estar escoando. Ela será a seção transversal do canal. A área molhada é a área de seção perpendicularmente em direção ao escoamento, sendo dependente da vazão de alimentação do canal. O que seria essa área molhada? Seria a
toda a área onde a água escorre, onde vai passar o líquido ali, e essa área molhada, ela depende muito da vazão com que esse canal é alimentado. Se ele for um canal contínuo, que não ter variação de alimentação, ele vai ser praticamente igual, a área molhada vai ser igual em todo o canal. Perímetro molhado. Perímetro molhado nada é o comprimento relativo do líquido, que o líquido entra em contato com o conduto, de forma que quanto maior for o perímetro, mais ele contribui com a redução de velocidade média do escoamento. Ou seja, quanto mais ele entra em atrito com o perímetro do canal ali, essa parte preta na imagem mais escura aí, onde você pode ver que chega à altura do líquido ali no canal, quanto mais ele entra em atrito com essas paredes laterais e fundo, mais ele vai reduzir a velocidade média de escoamento. Isso varia, depende do material que o conduto, o canal é feito. Largura superficial. A largura superficial é a que entra em contato com a atmosfera, ou seja, essa parte mais da borda de um lado do canal à outra ali, a outra borda, do outro lado do canal. Isso seria a largura superficial. Vamos lá. Profundidade. A profundidade é a relação entre área molhada e largura superficial. Aí a gente tem a fórmula que é obtida para poder calcular a profundidade do canal, né, da área molhada, seria. Raio hidráulico. Relação entre área molhada e perímetro molhado. Esse raio hidráulico, ele é um dimensionamento utilizado para você calcular canais, esgoto, canais de esgoto, tubos de encanação, esses assim, ele é bastante utilizado para dimensionamento de escoamento e canais para escoamento. Aqui a gente vê bem nítido algumas fórmulas a gente pode para calcular a área, perímetro molhado, o raio e a largura do topo, né? E aí a gente pode ver aqui à esquerda que existem várias formas de canais ali, né? A gente vê ali retangular, um círculo, semicírculo ali. E aí a gente vê as diferenças das fórmulas para calcular aí, de acordo com com a geometria do canal. Existe também aqueles canais que são naturais, né? Esses são são mais difíceis de você dimensionar ou você realizar as medidas de um que já existe, né? Caso você queira tirar a medida de um canal de escoamento. Um grande exemplo de canal de escoamento natural são os rios. Velocidades.
O atrito entre a superfície e o ar, né, e a resistência oferecida pelas paredes e pelo fundo originam diferentes velocidades. O que é isso? Como eu falei antes, o atrito da superfície do líquido com a pressão atmosférica gera um atrito, né, como está específico ali, e o atrito também há pelo material que é utilizado no canal, e esse atrito ele pode originar diferentes velocidades no canal. E essa variação de velocidade também pode variar a velocidade de acordo com a profundidade. Ou seja, quando está mais profundo no canal, mais ao fundo, pode ter uma velocidade, mas o meio e o centro ali pode ter outra velocidade. Isso varia muito, de acordo com o material, né? Como está na tabela aí embaixo, vocês podem ver que os diferentes materiais utilizados para a construção desses canais, a gente vai ter diferentes velocidades médias e a máxima também, varia. Aqui a gente mostra a imagem onde vocês podem ver que, como eu falei, com as diferentes profundidades do canal e próximo às bordas ali, você ali tá bem nítido ali que pode variar a velocidade. Tem os números ali, onde mostram que a velocidade pode variar. E mais ao centro, sempre vai ser a área que tem menos atrito assim, com o material e com a superfície, vai ter a maior velocidade de escoamento ali. A velocidade de um canal dimensionado pode ser calculada pelas fórmulas de Strickler e Manning. Essas fórmulas, elas calculam, elas usam um coeficiente, né? Cada fórmula tem seu coeficiente, e o coeficiente para a Strickler é dado pela letra K, né? E na equação de Manning é a letra N, que é o coeficiente. Esses dois coeficientes são tabelados para cada tipo de material que é utilizado na construção do canal. As outras componentes da fórmula aí, o raio hidráulico e a declividade, são dados que o raio hidráulico também é obtido no dimensionamento, né? A declividade do fundo, que pede na fórmula aqui, seria obtida através de uma medida de profundidade, né? Você mede uma profundidade em um determinado ponto do canal e você mede, vamos supor, você mede em outro ponto mais para frente ou atrás, né? Em uma determinada distância de um ponto para o outro, você mede novamente a profundidade do canal. Então você calcula a declividade pela diferença, né? A diferença de altura entre as medidas e divide pela quantidade de metros de um ponto ao outro. Isso vai dar a declividade, né? Em metro por metro. Aqui a gente tem as duas tabelas, né? Tanto à esquerda tem uma tabela ali dos valores da equação do coeficiente da equação de Manning, e à direita a gente tem a imagem da tabela do coeficiente de Strickler.
E vocês podem observar que há uma diferença entre cada material, varia um valor para o outro, né? E entre as tabelas também há essa diferença. Vazão. A vazão é determinada pela relação de área de seção molhada multiplicada pela velocidade de escoamento. Como eu mostrei agora, a velocidade de escoamento é calculada, né? E você tem a tabela ali para você ter a noção se a sua velocidade está adequada ao tipo de material que é formado o canal, e tem a velocidade máxima e mínima, que pode variar, né? Energia específica. A energia específica corresponde a uma seção transversal de um canal e é dada pela soma de 3 cargas, né? A cinemática, altimétrica e piezométrica. Aí temos as seguintes fórmulas: a fórmula da carga total e a fórmula da energia específica. Na fórmula da carga total, a gente leva em consideração o plano altimétrico do canal. Na energia específica, a gente leva em consideração apenas a energia cinemática e a piezométrica, porque a gente calcula a quantidade de energia a partir do fundo do canal, não levando em consideração a altimétrica, que seria a parte total do canal. A partir do dimensionamento, né, a gente tem que, do dimensionamento do canal, a gente tem que determinar o regime de escoamento para saber como aquele canal vai estar trabalhando se está trabalhando com o escoamento correto, né? E segundo o Evangelista, o escoamento com maior profundidade denomina-se subcrítico, e o escoamento com profundidade menor denomina-se supercrítico. O escoamento que corresponde à profundidade única é o denominado crítico. Esses 3 tipos de regime de escoamento, né, pode variar de acordo com a profundidade, né, do canal, onde pode aumentar a área de contato do líquido e pode aumentar ou diminuir a velocidade, né, de escoamento. Alterando a declividade do fundo do canal do conduto livre, obtém-se um dos regimes de escoamento. Como eu falei, quando vai ficando mais profundo ao longo do canal, pode aumentar a declividade, o que vai dar alteração, né, no tipo de regime de escoamento. Número de Froude, né, é a forma que a gente utiliza para obter um resultado que comparável a um limite de 1, né? Um estável, um número base. Quando você compara ele a 1, você determina qual tipo de regime está tendo no canal, seja ele supercrítico, crítico ou subcrítico, né? Quando o número de Froude for menor que 1, a gente obtém o regime subcrítico. Quando o número de Froude é maior que 1, a gente obtém o regime supercrítico. E quando
número de Freud é igual a 1, né? Tem o mesmo valor que 1, implica no regime crítico de escoamento. Assim, a gente determina o tipo de regime de escoamento que tem no canal. A gente tentou... Aqui a gente tem as referências, né? Da onde a gente foi feito o trabalho. A gente tentou resumir bem, de forma bem explicativa, o que é um escoamento em conduto livre e como se faz, quais os critérios que são adotados, né, para um dimensionamento em escoamento em conduto livre. É isso. Muito obrigado. Certinho. Muito obrigado. Enfim.